Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, vou convidar vocês para participar do canal, vir se tornar um cidadão Terra Firmeza, acionar sininho, dar sua opinião, discordar, concordar, trazer novas ideias, né? Tem um monte de coisa, eu falei a indicação porque o Felipe fez O Filho da Lua, que é o filme da Lisa Gerrard, por exemplo, que foi um filme que eu gostei demais, eu nem sabia, assim, que tinha, né? O Felipe sempre me dá um monte de ideias aí. O duro é pesquisar tudo que ele passou, mas eu tô tentando. Felipe ajuda demais aqui no canal. Grande abraço, Felipe. E é legal, assim, então, a Shirley Morgan, por exemplo, ela me falou do filme Mártires, né? Que eu fui conhecer os dois filmes, eu nem sabia que tinha, eu sabia que tinha o Mártires porque eu via muita gente falando, e eu fui assistir os dois filmes para poder fazer. Então tem vários vídeos aí, o Neto, o Black Narcissus, por exemplo, né? Eu tô devendo um documentário pro Neto do Little Steve, que vai sair um dia ainda, hein, Neto? Calma. E Harry Potter para calma, vai sair também, Deise. E hoje eu recomendo um filme antigo, ele é de 2011, mas ele é fantástico, porque ele deu uma virada num filme que já era maravilhoso. O que eu tô falando? Planeta dos Macacos. Aqui é The Rise of the Planet of the Apes, a origem. Então aqui é a ascensão do Planeta dos Macacos. O que é legal nesse filme? Esse filme eu assisti no cinema, tá? Ele é muito interessante. Ele tem o James Franco, a Freida Pinto, né? Ele foi dirigido pelo Rupert Wyatt. O roteiro é da Amanda Silver, do Rick Jaffray. Tem o James Franco, o Andy Serkis, John Lithgow, que é um cara que eu acho muito legal, que é o pai dele, que tá com demência, né? O Tom Felton. O que acontece? Quando esse filme começa, então é muito interessante. Por que esse filme ele é genial e muita gente não percebe isso quando assiste? Ele não desconsidera o filme do Charlton Heston, o original Planeta dos Macacos, se não me engano, dos anos 60, que é um filme magnífico. Por que ele é um filme magnífico? Porque você passa o tempo todo assistindo o Planeta dos Macacos. Eu vou fazer um vídeo só dele aqui, mas, então, se você nunca assistiu o Planeta dos Macacos, tchau! Eu pulo o vídeo, pulo uns 3 minutos aqui, tá bom? O filme do Planeta dos Macacos original, ele é um astronauta que vai para uma missão espacial e volta, ele passa um bom tempo fora do planeta. E quando ele volta, ele acha que ele foi parar num outro planeta. Por quê? Porque é um planeta onde os macacos são a sociedade existente e os homens são tratados como animais, e são usados até como escravos. E aí tem a cena clássica do final, onde ele foge e ele chega e ele encontra a Estátua da Liberdade afundada na praia com a cara da Estátua da Liberdade. Ou seja, ele descobre que ele tinha voltado para a Terra. Ou seja, o período que ele ficou fora do espaço, aconteceu algo na Terra que fez com que os macacos tomassem a sociedade. É muito louco isso. Aí vai desenvolver depois em vários filmes dos anos 60. Tem a série Planeta dos Macacos, a série setentista, por exemplo, finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70, ela passa no NGT, se eu não me engano, no canal 12 aí de TV digital, né? É um dos poucos canais que não vai ter um canal de religião. Aí você olha lá. E aí esse filme, quando você vê a origem, ele vai contar o quê? O que aconteceu entre o astronauta ir e voltar. Então ele é muito louco. Aí você fala assim, mas ele é um filme de época? Não. Aí é uma coisa que fica um pouco difícil para as pessoas entenderem. E é muito en passant essa referência. O que acontece? O personagem do James Franco, ele tem o pai dele que está com esclerose múltipla. Alzheimer. E ele começa a fazer uma pesquisa com macacos e ele quer desenvolver algo que acabe com o Alzheimer, para ele ter o pai dele.
E nesta pesquisa, ele vai conseguir isso, mas no César, o imperador, por isso que ele chama César, tá? Num macaco em particular, ele vai colocar esse experimento de combater o Alzheimer, e esse experimento vai fazer com que o César se torne um macaco extremamente inteligente. O cérebro dele vai funcionar não só como no nível humano, mas ele vai além. Então ele vai se tornar um ser extremamente sagaz. E aí é genial isso. Por quê? E onde que você vai perceber que ele está fazendo essa transição? Quando ele está alimentando o pai dele, que está com Alzheimer, você vê passando a missão espacial que está indo para o espaço. A missão espacial que está indo para o espaço, perdão. Então você vê o foguete indo para essa missão, se não me engano é para Marte. E você entende que o que eles fizeram? Eles pegaram do filme dos anos 60 e trouxeram isso para o século XXI. Então, a única coisa que você vai ter no meio aí que não vai estar relacionada diretamente é porque não vai ser na mesma época que se passa o primeiro filme. Então você entende que eles estão contando a história do que aconteceu entre a ida do astronauta para Marte e a volta, que quando ele encontrou o planeta dominado pelos macacos, achando que era um outro planeta. Por isso que ele chama Planeta dos Macacos. Entendeu isso? E aí você vai ter a relação dele quando ele percebe que o César ficou inteligente, que o César teve... A íris do César muda. Muitos filmes têm usado isso. No filme do pendrive lá da mina, lá, o Lucy, ele faz isso. Porque a ideia é quando você usa algum produto que altera a sua mente, a sua pupila reage. Então tem vários filmes que usam esse elemento da pupila. E nesse caso a pupila do César vai ficar diferente. E aí ele vai contar a história de como é que ele criou o César, a relação que ele cria de pai com o César. Ele começa a ver que o pai dele começa a apresentar problemas, ele vai ter uma melhora, mas isso não vai ser permanente. Só que a evolução que aconteceu no César não. E aí é interessante essa discussão de um novo ser ter um novo papel evolutivo que vai mudar a ordem das coisas. Como o homem teve... Então ele vai recontar a história do homem, em que momento que o homem... Essa é a analogia, tá? Não é que ele está recontando a história do homem. Ele faz a analogia de como que foi que o homem, através do momento de uma consciência, de uma elaboração de uma inteligência, ele criou um mecanismo de dominação. E isso vai acontecer com os macacos. É interessante que todos os macacos que estão ali no laboratório serão personagens que serão importantes no futuro dessa trilogia do Planeta dos Macacos, mas que fazem referência à série. Então você vai ter o orangotango, você vai ter o gorila, né? Cada um deles nesse campo de experiência, eles vão se desenvolver. E começa a derrocada dos homens aqui no planeta Terra. É muito legal, é muito interessante. Toda a trilogia é fantástica. Eu assisti os 3 filmes no cinema, inclusive assisti com a Laís. Acho que o primeiro eu não assisti com a Laís, que a gente não estava junto ainda. 2011 a gente não estava junto. Mas os demais, a gente sempre discute sobre isso, né? É um assunto que para nós chama muito a atenção. E o modo como é feito pelo Rupert Wyatt é muito legal. A trilha sonora do filme é legal, os efeitos especiais, a verdade que ele traz. Quando você olha para o César, você vê o macaco, mas você vê o macaco humanizado, mas não humanizado no sentido que você veio um ser humano. Vou imaginar que o filme original, os efeitos especiais são fantásticos. Eu não gosto, por exemplo, da versão do Tim Burton. Eu acho que aquele final dela ficou meio Tarantino, assim, essa onda nova do Tarantino. Aliás, eu vou falar sobre o Era Uma Vez em Hollywood, que está na Netflix. Mas dê uma conferida nesse filme, no primeirão.
assista a trilogia toda, que é muito legal, e aí ela vai contar essa história de quando o astronauta saiu na missão e ele voltou e ele achou que ele tinha vindo parar em outro planeta e na verdade era a Terra. E aí você vai entender como que a Terra virou o planeta dos macacos. E começa a revolução dessa nova espécie, sem deixar... É uma espécie que evolui e vai passar por cima dos seres humanos. Na verdade vai ter um outro elemento, perdão, que é o elemento viral. Então os homens vão sucumbir, e aí ele vai fazer uma outra analogia interessante, que é como o homem europeu chegou na América e destruiu os índios. Ele não destruiu pela força militar, mas ele destruiu pela força da imunidade. Os povos americanos não estavam prontos para as doenças dos europeus e sucumbiram a isso. É muito, muito, muito interessante. Então eu recomendo Planeta dos Macacos. Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje. Pensem nessa questão, tá? A ideia do canal aqui, às vezes eu recomendo filme antigo, filme velho. A ideia é essa, mano, assiste de novo e presta atenção nesses toques que eu tô dando aqui em relação à história. É muito interessante você rever essa obra e entender a grandiosidade dela dentro desses detalhes assim. O poema de hoje é Uma Pequena História de Evolução. E eis que um belo dia, não há muito tempo atrás, levando-se em conta os ponteiros de todo o planeta, que um ser irracional resolveu ficar de pé, ereto nas suas duas patas traseiras, e acreditou ser superior a todos os seus demais companheiros. E para provar esse errôneo, mas final ponto de... E para provar esse errôneo, mas fatal ponto de vista, começou a se reproduzir descontroladamente, ocupando cada parte do globo, resistindo insistentemente como contra doenças e intempéries, devastando tudo ao seu redor, sentando-se solitário no seu trono feito de lixo e ossos dos seus antigos colegas, erguendo a sua era, esperando a sua era acabar, acreditando ter sido vitorioso na sua trágica e patética trajetória. E é muito doido, o momento de transição nesse filme é a hora que o César fica de pé. E o personagem James Franco olha para ele e fala, puta, que doideira. E aí ele começa... E é interessante, ele é um anti-Frankenstein. Por quê? Porque ele vê as coisas acontecendo no sentido da evolução do César, e diferente do Dr. Frankenstein, que percebe o que está para acontecer, ele fica fascinado com o que ele ajudou a produzir. E ele quer que as pessoas entendam e interajam com isso. E é legal porque você vai ver que no transcorrer dos filmes, e quando você assiste o filme original, os símios, os macacos, eles estão reproduzindo a mesma sociedade dos homens com os mesmos erros. E você entende que os homens tentaram oprimi-los e não conseguiram. E qual foi a resposta deles? Fazer as mesmas coisas dessa evolução que não evolui para nada, que é o que eu falei aqui. Acreditando ter sido vitorioso na sua trágica e patética trajetória. Beleza? Diz aí, você já assistiu esse filme? Você sabia desses detalhes? Você já tinha parado para pensar nessa questão? Você sabia dessa relação dele estar entre o filme original, ou seja, do lançamento do foguete até a chegada do Charlton Heston? Então, deixa o like, dislike, comenta aí e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.